Boa noite, gente. Meu nome é Alexandre Mestre, eu sempre gosto de falar que Mestre é meu sobrenome, não é arrogância. Eu sempre gosto de deixar claro, é real. Estou no iFood há quase 4 anos, antes disso estava no BPID, então estou trabalhando com iOS faz uns 5, 6 anos. E eu vou contar um pouquinho hoje para vocês da nossa experiência com gestão de dependência e modularização no iFood. Beleza. Começando do básico, o que é modularização? A gente vai usar aqui uma definição de módulo, que é um pedaço da aplicação que você pode compilar e desenvolver de forma independente. Tem outras definições um pouco mais abrangentes, tal, mas para o nosso contexto hoje é essa que serve. Então, por que a gente queria modularizar o nosso app? A compilação é mais rápida, a gente pode separar a responsabilidade de forma mais fácil, cada um tem um limite bem definido do seu código, escala muito mais fácil e você pode reutilizar isso. Então, se você tem múltiplos apps, você pode reutilizar o mesmo módulo em cada um. E a parte da compilação foi a que mais pegou no iFood, assim. A gente tinha, quando eu entrei, cerca de 15, 20 devs ali, pulou para uns 50, então 50 devs trabalhando no mesmo código. Todo o resto era problema, mas a compilação era muito problemática no CI. Então o nosso CI estava muito engargalado, porque a gente tinha um app muito grande, muita gente mexendo no mesmo módulo e toda vez rebuildava tudo, então tempos infinitos de build no CI. Beleza, como que é a nossa aplicação antes de tudo? É um módulo único. Qualquer mudança que você faz nesse módulo único, recompila tudo. O Xcode tem ali uma build incremental, mas isso não é lá a melhor das coisas, então você não consegue cachear módulos porque você só tem um. Então qualquer coisa rebuilda tudo. O que a gente começou a fazer? Modularizamos nossa app, então a gente começou a quebrar em features. Cada feature você pode pensar ali que é uma tela, um conjunto de telas. E aí, quando você mexe em alguma feature, então no exemplo você mexe na feature 1 ou na feature 2, você só recompila aquele pedaço e o app principal. Porque o app principal depende daquilo, então ele sempre vai recompilar. Mas isso não é mundo real. No mundo real, uma feature depende da outra, uma tela apresenta a outra. Então, ainda assim, a gente acabou com um grafo bem complexo de dependências. Se você olhar para esse gráfico que tem aí, se você fizer alguma mudança na feature 4, por exemplo, vai causar recompilar a feature 1 e depois o app principal. Então, esse grafo de dependência sempre recompila quando você muda alguma coisa. E isso ainda é um problema. Já é melhor do que um app com módulo único, mas você ainda tem dependência linear, que impossibilita você compilar tudo em paralelo. Você ainda tem essas dependências que causam recompilação em cascata. Beleza, então, o que a gente queria? Queria um módulo que fosse totalmente independente. Vamos lembrar então do princípio da inversão da dependência. A gente não quer que os módulos dependam de outros módulos concretos. Todos eles devem depender de uma abstração. Então a gente pega esse princípio que a gente geralmente aplica para classes e estruturas, a gente leva para módulos. O que isso resulta? Resulta na criação de interface para módulos. Da mesma forma que a gente cria protocolos para as classes que a gente usa, a gente vai criar a interface para os módulos. E agora não mais as features vão depender diretamente entre si. Elas dependem uma da interface da outra. Então, na feature 1, você vai depender só da interface da feature 2, se você quiser apresentar ela. E ali você vai ter o mínimo de informação necessária para apresentar aquela tela. E aí, se você mudar alguma coisa na feature 2, isso não mais recompila a feature 1, desde que a interface que ela usa para se comunicar se mantenha a mesma. Mas, de alguma forma, as features têm que ser construídas. Então, você está numa tela 1, você quer apresentar a 2, você tem que saber construir a tela 2. Alguém tem que saber construir. Então, uma modularização nesse nível, uma arquitetura nesse sentido, necessita de um sistema de gestão de dependência, que essa é o segundo tópico da talk. Então, vamos falar o que é gestão de dependência. Uma dependência é simplesmente um pedaço de código que outro precisa para funcionar. Então, se a gente olha no exemplo, a gente tem ali um logger sendo necessário para um home worker qualquer funcionar. Então, a gente diz que o logger é uma dependência do home worker, e o home worker é um consumidor do logger. Injeção de dependência. Tem muitas definições, a que mais abrange é que, na real, a injeção de dependência é simplesmente um padrão de design que permite você desenvolver um software desacoplado. Então, ele não define muito mais do que isso. Você vai ter benefícios de você usar a injeção de dependência. Então, listei aqui alguns dos benefícios, que são os mais importantes para essa talk, mas existem outros. Então, testabilidade.
quando você injeta as suas coisas de forma correta, tudo fica testável. Você pode injetar mocks, spies, você pode fazer teste automatizado com, por exemplo, ignorando a parte de login, você põe um login mock ali. Então, testabilidade aumenta muito quando você usa a gestão de dependência. Extensibilidade, você pode reutilizar aquele código com mais facilidade, porque os códigos têm limites mais bem definidos, então eles podem ser inseridos em outros contextos com mais facilidade, desde que eles tenham uma interface bem definida. Ligação dinâmica, se você injeta tudo, você consegue mudar o que você injeta sem precisar recompilar. A gente faz isso, por exemplo, com remote configs. Se você quiser fazer um refactor, quiser decidir entre um pedaço de código ou outro, você pode fazer isso com uma remote config, se você injetar tudo certinho, você não precisa nem recompilar, só mudar o valor da config que muda como o código funciona. E manutenção. Classes mais isoladas, módulos mais isolados, tudo isso facilita a manutenção do código. Beleza, vamos começar com o que não fazer em injeção de dependência, porque isso é mais fácil de entender do que fazer. Então, qual que é o problema nesse pedaço de código? A gente tem ali que o logger, dependência do home worker, está sendo instanciado dentro do próprio logger. Então, peguei um exemplo aqui do iFood, a gente usa o log-easy-logger, que é um serviço de armazenamento de logs, e ele sendo construído dentro do home worker, isso traz vários problemas naqueles princípios que a gente estava olhando antes. Isso não é testável, não tem como você, sem fazer grandes gambiarras ali, usando reflection ou coisas nesse sentido, não é fácil de você testar esse código, não dá para você saber que chamando do something você vai realmente logar uma mensagem. Você mudar o seu provedor de logs é difícil. Se você tem isso em todas as classes da sua aplicação, se você um dia muda do log-easy-logger para um outro serviço de log, é muito mais difícil você substituir. Então, código problemático. Um outro problema que a gente gosta muito de fazer em Swift, a gente acha que fica lindo, mas é muito problemático, é colocar parâmetro default. Se você coloca parâmetro default, você resolve alguns dos problemas. Você consegue testar. Seu código está ali protocolado, você consegue substituir e fazer um spy. Mas a dependência entre o consumidor e a dependência ainda é muito alta. O home worker ainda sabe construir um log-easy-logger, então você ainda tem um acoplamento grande, substituir ainda é difícil, então todos aqueles outros problemas ainda se mantêm. E tem um outro problema adicional, que você esconde as dependências. Quem vai instanciar um home worker pode simplesmente chamar ele instanciando com um init vazio, teoricamente, mas você não sabe o que está por trás. Então é um código mais imprevisível. Beleza, então vamos falar de alguns padrões de injeção, como injetar dependências. Continuando no que não fazer, o Service Locator é um padrão que muita gente considera correto, mas ele traz inseguranças. Então, como que ele funciona? Em vez de você listar suas dependências no seu construtor, você recebe um localizador de dependências. Ele vai ser ali, nas implementações mais simples, um dicionário que relaciona qual o tipo da dependência com a implementação. E isso é previamente registrado, previamente fornecido para esse locator, e você passa esse locator para que as dependências sejam buscadas por cada classe. Só que ele não é safe em tempo de compilação. Não tem nenhuma garantia de quando você executar esse código, o Service Locator vai encontrar o seu logger para injetar na sua classe. E você ainda continua com o problema de esconder as dependências. Você pode chamar só com o Service Locator, o init do seu home worker, e não ter nenhuma ideia do que ele vai buscar ali dentro. Então, esse é o grande problema do Service Locator. E como que a gente faz, então? Do jeito mais simples. O jeito mais simples é você injetar tudo via construtor. Então, a sua classe vai simplesmente listar tudo que ela precisa para funcionar, e alguém vai saber construir isso. Então, aqui nesse exemplo, o home worker não sabe construir um logger. Quem sabe construir um logger é só o log-easy-logger, e ele precisa de um formatter. Ele também não sabe construir um formatter. Então, tudo é passado via construtor, isso é muito mais fácil de você testar, você mantém o código desacoplado, só que alguém precisa construir isso. Em algum lugar, a dependência concreta precisa ser instanciada para ser passada para essas classes. Onde que isso é construído? Num lugar que a gente chama de Composition Root. O Composition Root vai ser o único ponto do seu app que você vai instanciar dependências concretas. Então, é esse o único ponto que vai saber conhecer todos os módulos que você tem, todas as classes. O resto tudo só lida com interfaces. Então, aqui nesse exemplo, se a gente lidar com algum sistema de roteamento que usa rotas, por exemplo, de apresenta home ou apresenta login, alguma coisa nesse sentido, ele consegue fazer ali um
um switch, ou um if-let, ou da forma como você quiser, para decidir como que ele vai construir cada coisa. E é o ponto, sendo o ponto único de construção do grafo, toda aquela substituição que a gente falou antes fica fácil. Então aqui nesse exemplo está usando um console logger, eu posso simplesmente trocar ali para usar um logs logger, algum outro serviço, algum mock, alguma coisa. Então isso pode ser passado, por exemplo, por um parâmetro de build, e aí você decide qual logger você instancia, para você conseguir automatizar seus testes. Então, sendo ponto único, você tem todas essas vantagens e nenhum dos malefícios de um service locator, por exemplo. Beleza, então vimos como injetar dependência, vamos voltar ao nosso grafo. Como que ficaria o nosso app? A gente vai ter no app principal só o composition root. E aí todo o resto modularizado, dividido em interfaces e features. E aí você deixa nas interfaces só o que outros módulos precisam para se relacionar com a sua feature. Então no caso de um serviço, como o logger, vai ser só o protocolo, que vai ser usado pelas features. No caso de telas, como a home feature, login feature, coisa nesse sentido, vai ser a rota que elas precisam para você apresentar. Você pode colocar também na interface delegations, alguma coisa nesse sentido que você precisa voltar a informação a partir de uma tela apresentada. Beleza, vou contar um pouquinho então agora como que a gente faz no iFood, dado toda essa teoria. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, no iFood a gente usa Service Locator. Por quê? Quando a gente começou a modularizar o app do iFood, ele era muito grande já. Então ele já tinha o grafo de dependência muito acoplado. Mover disso para um composition root era muito difícil de fazer de uma vez só. Precisaria reescrever o app, basicamente, para conseguir usar composition root no iFood. Então o que a gente fez foi um sistema meio híbrido. Composition root está entre aspas, porque a gente diluiu aquela construção de dependências dentro das features e a gente usou Service Locator para injetar as coisas até aquele ponto. Então a gente só usa Service Locator em classes selecionadas. Classes que nunca vão ser instanciadas diretamente pelo desenvolvedor, só por algum sistema que o desenvolvedor usa, e isso torna um pouco mais seguro. Então, vou mostrar alguns exemplos de como que a gente faz. A gente chama de feature as nossas telas. Nessas classes, a gente injeta coisas usando o Service Locator. Então, todas as anotações que vocês veem com @injectedDependency é um property wrapper que vai se relacionar com o Service Locator para buscar a dependência relacionada com aquele protocolo e injetar ali. Só que você vê que isso não tem um init. Então, não é safe. Você pode instanciar isso vazio e aquela dependência não vai ser injetada. Então, isso é só instanciado pelo sistema de roteamento. Você nunca vai instanciar uma tela na mão. Você simplesmente pede para o sistema de roteamento instanciar a tela que você precisa baseado numa rota. Então, o nosso sistema de roteamento tem essa interface. Você passa para ele uma rota, ele tem uma forma de mapear qual vai ser a tela que vai ser apresentada baseado naquela rota, e ele usa o Dependency Store, que está ali anotado como Store, para resolver as dependências. É ali que o nosso Service Locator funciona, e só ali. Se você olhar aqui dentro do build, a gente não usa mais Service Locator. Ali seria o nosso Composition Root daquela tela. Então ali a gente instancia workers, view controllers, interactors, etc., tudo passando dependência via construtor. A gente consegue testar de forma mais fácil e garantir uma segurança maior. Quais outros pontos que a gente decidiu usar a injeção via Service Locator, porque garantia a independência dos módulos e facilitava a nossa vida? Nosso sistema de Server-Driven UI, a gente injeta dependências também nas nossas views, então mappers, às vezes alguma remote config que vai configurar a forma como uma label funciona, uma cor, alguma coisa nesse sentido, é injetado via Service Locator nos nossos cards. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Card Stack, eu e a Bia falamos sobre Server Driven UI no iFood no podcast do Brunão, Build Failed, procurem lá. E principalmente nas Dependency Factors. Para garantir que todo o nosso código era desacoplado, a gente tinha que conseguir injetar uma dependência na outra para conseguir construir. Porque senão uma dependência teria que saber construir a outra e a gente voltava naquele grafo super acoplado do início. Beleza. Usando o Service Locator, tudo tem que ser registrado. Então a gente tem um ponto único no nosso código, que a gente registra tudo que é posteriormente injetado com @injectedDependency, que é um property wrapper, e a gente garante algumas seguranças via test unit time. Então a gente usa environments para controlar a organização disso, mas eles não são realmente necessários. E a gente organiza assim. Então temos nossos environments relacionados a cada contexto. A gente não deve registrar dependências baseado onde elas vão usar.
A gente não olha para o consumidor quando a gente vai registrar, a gente olha exclusivamente para as dependências. Então, os environments são divididos em account, login e coisas nesse sentido. E a gente consegue garantir alguma segurança no nosso Service Locator usando o Test Unitile e um script usando o Swift Syntax. E a gente varre todo o nosso projeto, procurando aonde que as dependências são utilizadas, garantindo que elas foram previamente registradas. Então, todo esse overhead que a gente teve foi porque a gente não conseguiu usar a Composition Root. Então, vejam que o Service Locator resolve, mas ele traz outros N problemas que você tem que resolver porque você usa ele. Então, se for fazer um app do começo, comece em Composition Root. Pontos de falha que a gente ainda tem, mesmo com todos os sistemas de segurança que a gente implementou. Se algum dev, por algum erro, desconhecimento da plataforma de gestão de dependência, fizer isso, o app dá um crash. Porque a gente não está resolvendo as dependências. Em nenhum lugar foi passado o Service Locator para aquela factory conseguir buscar suas dependências. Trouxe algumas referências sobre gestão de dependência e modularização. Esse livro é sensacional. Ele começa falando sobre código no geral, então o começo dele, mesmo para quem não tem tanto interesse em gestão de dependência, é muito útil. Então, recomendo muito. Essa talk foi a que motivou a modularização do iFood como ela é hoje. Foi uma talk na Swiftable de 2000 e alguma coisa para a pandemia, 18, 19, do Airbnb. Então, recomendo muito. E tem um blog post do Bruno Rocha sobre o sistema de roteamento e injeção de dependência no iFood. Ele está um pouco defasado em relação ao que a gente usa hoje. Essa versão que ele lista no blog dele é open source, então vocês podem ver toda a implementação do nosso sistema de roteamento, como que a gente usou o Property Wrapper para injetar dependências, como que a gente fez nosso Dependency Store. Está tudo open source. A gente avançou um pouco em relação a isso, mas a base está lá. É isso. Dúvidas, questões? Pega outro? É uma pergunta muito de depende, eu acho, mas o que saber que modularizar? Com base no gráfico, vocês montam toda uma... Ver o que interage com o que, beleza, esse aqui é um ponto central que a gente precisa modularizar, como que é feito esse gráfico, na mão, usa alguma ferramenta? Show. A gente usa o Build System baseado em Buck. Então, o Buck provê para a gente algumas formas de analisar o grafo de dependência do projeto. Então, dado uma feature, ele lista para a gente quais são todos os outros módulos que aquela feature depende. E ali a gente consegue ver, pô, tem uma feature dependendo de outra implementação concreta, isso está meio esquisito, porque isso puxa mais N dependências quando você vai buildar. Então, o Buck ajuda muito a gente nesse sentido. Mas todo o conceito é independente de build system. Então, se você escolher algum build system que te prover as ferramentas para analisar o grafo de dependência, você consegue ter as mesmas informações, sabe? Imagina. Minha dúvida é referente a como a gente vai modularizar o app no início do projeto. Eu conversei com um colega dela, né, e a gente conversou sobre justamente a gente deveria modularizar o app quando a gente estava startando o projeto. Ou se depois que a gente cria esse app, a gente vê, tipo, pô, aqui a gente vai precisar de modularizar. Então, se vale a pena no início gastar todo um esforço para modularizar o app, ou se faz no decorrer do projeto. Bacana. Acho que vai de cada um, depende para quem você perguntar. Ao meu ver, se vocês têm o know-how de como modularizar, já vale do começo, sabe? Porque fazer o processo depois é muito custoso. É muito mais trabalhoso, você vai ter que criar várias bridges e etc. que vão se arrastar pelo projeto e você vai ter módulos ligados. Então, tudo isso cresce de forma exponencial e é muito difícil arrumar depois. Então, acho que vale gastar um tempinho para fazer isso desde o começo. Olá, Oi. eu queria saber sobre se vocês têm ou já criaram um módulo que, vamos dizer assim, que seja um centralizador, né, de algumas coisas que deveriam ir para outros módulos. Por exemplo, sei lá, notificações. Notificações é algo que todas as features deveriam ter em seu módulo central. Como Certo. funciona isso? Beleza. A gente tem esses módulos que todo mundo referencia quando a gente fala de interface de serviço, alguma coisa nesse sentido. Então,
Network Interface, Logger Interface. Mas tem algumas coisas que a gente fez, porque na época fazia sentido, era um pouco melhor do que a gente tinha hoje, mas centralizou de uma forma ruim. Então, por exemplo, Access Point, a gente tem um enum gigantesco de todos os access points possíveis que a gente usa em Analytics. A gente centralizou isso no módulo. Mas isso foi péssimo, sabe? Porque esse é um módulo que todo mundo depende. Então, quando ele muda, todo mundo rebuilda. Então, isso foi uma escolha muito ruim. O que a gente deveria ter feito é criar um protocolo para access point, colocar no módulo, que cada feature vai ter o seu access point localizado no seu módulo e só referenciar aquele protocolo.